Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco, profundo, leve e descontraído. Estamos aqui, sempre nós, Rafael Teles, Franco Chamor, Cássio Siqueira e nosso convidado da vez, Marcel Agari. Bem-vindo, Marcel, muito obrigado aí pelo aceite do convite. Oi, eu que Vamos fazer aquele primeiro brinde. Opa! Aquele, muito bom. Isso aí. Bora. Quem está nos acompanhando aí na live do YouTube, hoje o tema do nosso podcast vai ser basicamente um plantão tira dúvidas para os corredores, certo? O Marcel, para quem não conhece, o Marcel já esteve aqui no nosso episódio 7, que a gente falou sobre o papel do influencer na saúde. O Marcel, para quem não te conhece, primeiro, fica a dica de ouvir o nosso episódio 7, conhecer as suas mídias, né, suas redes sociais e tudo mais, e conta um pouco, brevemente pra gente, por que você é o cara que está aqui para falar com a gente sobre corrida. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Para mim é muito legal estar aqui com vocês. Eu acho que muito da minha bagagem que eu tenho hoje no Mania de Corrida aprendi com vocês, né, conversando da vivência. E Mania de Corrida é uma mídia, eu considero como uma mídia que é composta por vários amigos, e a gente começou a trazer conteúdo sobre corrida, tentando mostrar mais do lado, como que eu posso dizer, que todos podem correr, porque eu pelo menos eu tinha uma percepção da corrida que só o cara que era performance se daria bem. O cara tem que correr, participar de uma prova, eu tenho que estar disputando o pódio, e não é verdade, né? A corrida é para todo mundo, para todo tipo de gente, desde o iniciante até o mais rápido, e a gente usa, né, os canais que a gente tem, a gente conseguiu crescer mostrando isso dessa forma, né, atraindo inclusive muitos corredores que tem nos ajudado bastante. Legal, bom demais. Breve apresentação, se quiser conhecer mais. Hoje a sonoplastia tá diferente, alguém percebeu? Além da cerveja temos croque-croque do amendoim, cara. Será que dá pra ouvir? Enfim, porra! Dá muito. O pessoal que tá ouvindo no carro vai achar passar vontade. Não, vai achar que é algum barulho, algum problema do carro. Puta, deixa eu dar uma parada aqui. Que barulho é esse estranho? Mas vamos lá, vamos entrar no papo. A gente tem o pessoal participando ao vivo aí da nossa live. E enquanto o pessoal vai mandando, então assim, os convido a participarem, mandem perguntas pra gente. Na live, então, do YouTube é a forma mais fácil da gente acessar as perguntas. E é a forma mais fácil de você ganhar uma consultoria não paga. Consultoria, exatamente, é gratuita, gente. Então, aproveitem que vocês estão aqui com profissionais da área de fisioterapia. É a hora de buscar a solução aqui, mas nem sempre dá só falando, né? Tem jeito. E quem então tá na live vai ter a oportunidade de mandar ao vivo a pergunta. Quem tá ouvindo o podcast vai acabar tirando muitas dúvidas que podem ser de quem tá ouvindo. E aí, se você tem outras dúvidas, depois você manda pra gente. Vamos lá, rapidinho, vamos começar esse papo. Marcel, você é um cara que tá muito no meio da corrida, você entende muito da cultura do corredor, principalmente do corredor que tá começando, né? Todos nós, menos o Cássio. O Cássio não dá para dizer que o Cássio é um corredor iniciante, nem é corredor. Não sou corredor. É isso. Eu e o Franco passamos por isso, você passou por isso, por iniciar a corrida, e realmente no começo a gente tem muitas dúvidas, né? Franco, vamos começar com as nossas dúvidas de início. E o Marcel pode ir complementando. O que você lembra de ter tido de dúvida no começo da corrida, cara? Agora você foi buscar um lugar que eu nem sei se difícil, eu consigo acessar agora. Não consegue. Vou me esforçar agora. Deixa eu pensar. Deixa eu começar de outro jeito, então. Marcel, você tem um canal sobre corrida de rua, mania de corrida. Quais são as temáticas que você costuma abordar nos seus vídeos, e quais aquelas que fazem mais sucesso, que a galera curte, que dá mais visualização? O que você põe no seu canal de temática? Assim? Acho que essas coisas elas são cíclicas, né? Então eu tenho que ficar renovando, sei lá, a cada 2, 3 anos. Para mim não tem problema eu ter que voltar para algum tema anterior, mas basicamente, assim, as pessoas estão começando, elas não têm orientação. A orientação que elas
elas não conseguem entender a importância dos profissionais que envolvem a corrida. Eu brinco, né? Eu falo bastante isso em vídeos, em treinamentos que eu gravo, registro, que o quanto que a corrida, no começo, para mim, se eu tivesse lá no começo buscado um fisioterapeuta para poder entender algumas coisas, buscado um treinador. Eu fui ter um treinador depois de 4 anos que eu tinha começado a correr. E assim, em 1 ano treinando com um apoio profissional, eu tive uma evolução muito mais, 3, 4 vezes maior do que em 4 anos correndo por conta, sabe? Me machucando, ficando extremamente cansado, não chegava na prova cansado. Eu falava, pô, tem alguma coisa errada, tô treinando errado. E aí quando você passa a ter um treinamento, um ciclo certinho, você chega na prova com uma outra pegada. Então, eu achava que isso era besteira, sabe? E até brinco hoje com as pessoas, a maioria dos iniciantes que me procuram, elas às vezes, a primeira coisa que elas se preocupam é com o tênis, né? E eu falo pra elas assim, esquece o tênis, cara. Vai lá, compra um tênis que você vai se sentir confortável, que caiba no seu bolso. Você não precisa fazer nenhuma loucura. E em vez de você gastar R$1.000 e poucos, pega esses R$1.000 e poucos, tem um monte de assessoria aí com um treinador que a partir de 100 contos você já acha às vezes um treinador. E esse cara vai te ajudar a você evoluir muito mais do que se você comprar um super tênis, né? Então é mais ou menos essas coisas que surgem muito no início. Então, R$1.000, ao invés de gastar em um tênis, gastar em 3, é isso que você falou agora? Não, é o que eu falo assim, você tem 1.000, gasta em um, pega 700 e paga 6 meses de uma assessoria, cara. Perfeito. Aí sabe, o que é muito louco é que em 6 meses você já consegue ver uma baita de uma evolução na sua corrida. E aí você muda o seu pensamento. Sim. Tem uma pergunta aqui que é para você e é para todos. Vocês acham que todo mundo deveria ter um suporte de assessoria ou de um treinador para treinar a corrida? O que vocês acham? É uma pergunta que eu acho que é dúvida de muita gente. Sim. Durante a resposta do Marcel já ia ser esse meu comentário. A primeira coisa, saia do sofá. Se ter uma assessoria é um empecilho para você, não tenho dinheiro para pagar ou tem outras prioridades, não interessa. Sai do sofá, vai correr, começa a fazer uma atividade física. Mas caso você tenha condição, caso esteja no seu orçamento ou isso não seja mais um impeditivo, já começou a correr, já foi picado pelo bichinho da corrida, vai fazer diferença pra caramba. É o que o Marcel disse, vai evoluir muito mais quando tem uma... É que tem pessoas que vão ter uma pretensão baixa na corrida, no sentido, vou correr de final de semana, um pouquinho só, tal. Esse cara, se ele quiser se manter assim, ele talvez não precise. Baixa o volume e tal, mas o problema, que eu acho que eu vejo hoje o problema da corrida, é como falou, é um bichinho. Tem um negócio que é assim, você começa a correr, você passa um mês, você perdeu 2 quilos, você já fica empolgado, cara. Aí você fala assim, vou correr todo dia. Aí você sai correndo, você conseguiu correr 10K. Se eu correr 10K hoje, amanhã eu vou correr 11. Aí na quinta eu vou correr 13, depois 14. É só progressão, né? E a pessoa se machuca. E a questão que o Cássio falou é muito pertinente, porque a gente sabe que a questão financeira no nosso país é muito complicado. A forma que a gente encontra para democratizar isso, e que eu falo isso para as pessoas, na internet. A gente tem um vídeo sobre isso, é um dos vídeos mais acessados do canal, que é planilha de corrida gratuita. Eu passo umas dicas de sites que tem planilha de corrida gratuita, e daí eu falo pro pessoal, você está começando, segue uma planilha, mesmo que seja essas gratuitas meio genérica, mas pelo menos você não peca no volume. Você não vai pecar no excesso de volume, porque isso é um erro clássico. Tem algum bom senso na planilha gratuita, né? Exato. Não, tem todo bom senso. Que é genérica, que assim, sim. Obviamente com acompanhamento individual você evolui mais, mas a planilha, no mínimo, ela vai evitar que você tenha um excesso de volume. Eu encontrei com o Cássio esses dias lá no Ibirapuera, acho que eu contei pra você, né, do rapaz, ele mandou assim pra mim, a pergunta ótima, inclusive se vocês quiserem responder, eu não respondi, mas eu falei, ó a pergunta, ele falou assim, Marcel, comecei a correr faz 3 meses, estou correndo 10K todos os dias, né, e qual tênis é melhor para não doer minha canela que começou a doer?
Aí eu falei, meu amigo, o problema não tá no teu tênis, cara. O problema tá no... O melhor é uma Havaianas. Põe no pé e descansa um pouco. Foi o que eu falei pra ele. Falei, cara, você precisa descansar. Seu volume tá altíssimo pra uma pessoa que começou. Aí eu até brinquei com ele. Eu falei, cara, eu tô treinando pra maratona de Porto Alegre. Essa semana eu fiz um longão de 20 quilômetros e meu volume deu 45. Você deu 70. Pois né? E então, assim, essa sua dor na canela, certamente é por esse seu overtraining. Então, são essas coisas que a gente tenta ajudar no dia a dia do corredor, que eu acho que é muito importante para poder falar. Né? Eu tenho uma história aqui dessa coisa de corredores estão começando e meio sem orientação, vai se animando, picado pelo bichinho da corrida. Eu já contei ela em algum episódio aqui, eu não lembro qual foi. Talvez no episódio com o Emerson, que a paciente ela entendeu, enfim, aquela coisa de ficar animada com a corrida e tal. Ela tinha baixado o aplicativo de corrida da Nike, que tem as sugestões de treino e tudo mais, e ela entendeu aquilo como um game. Ela entendeu como um game, quer dizer, você passa da fase 1 para a fase 2. No videogame, você faz isso durante a madrugada, né? Comendo Cheetos. E zero o jogo. E zero o jogo. A paciente treinava 2, 3 vezes por dia para passar de fase no aplicativo. Eu falei, o aplicativo da Nike, pode estar enganado. Não lembro qual que era o aplicativo, mas é um aplicativo desse que você ia passando de fase e o treino naturalmente ia evoluindo. E ela achou que ela estava jogando um game. Ela fez isso por algum tempo. Não se machucou. Sei lá, fez isso por um mês e meio. Até alguém falar para ela, tá errado, que uma hora vai dar problema. Isso é muito comum, cara. Eu recebo praticamente todos os dias essa questão da parte de treinamento. Teve um cara uma vez que estava copiando meus treinos no Strava. Copiando. Aí ele me mandou uma mensagem para mim assim, Marcelo, eu não consegui fazer hoje os 10 tiros de 800 que você fez. Eu falei, mas você tá treinando pra quê? Ele falou, não, eu tô treinando pra fazer 10K e não sei onde. Eu falei, cara, eu tô treinando pra maratona. Né? Não encaixa. Só que as pessoas, elas tentam copiar, e assim, o treino é muito diferente um do outro, então as pessoas têm que ter esse alerta. Então, o primeiro choque que eu tento passar para as pessoas é assim, tem que correr, mas se você quer correr por muito tempo, você tem que se cuidar, cara. Não tem jeito. Cara, só nessa fala já teve 2 coisas importantes que a gente fala que todo treinamento tem que ter e que com certeza estão nos principais erros de quem começa a correr. Falando de treinamento, que é individualidade, respeitar que a sua planilha não vai servir para o Rafa, não vai servir para mim, assim, pode dar algum resultado, mas não vai dar o melhor resultado possível, né? E também a questão da especificidade. Você estava treinando para Porto Alegre, vai saber lá o que o cara ia fazer da vida. Então, cada caminho vai levar em um destino final, né? Então, não dá pra gente achar que todo mundo vai chegar no mesmo destino, seguindo exatamente o mesmo... Né? E essa individualidade é pra tudo, cara. Que nem, por exemplo, é comum tênis. Puta, tênis eu brigo pra caraca com o pessoal. Porque eles falam assim... Porra, comprei o tênis aqui, você falou que gostou. Eu falei, eu gostei. Mas não quer dizer que o planeta vai gostar. Falando, meu gosto não dita a regra mundial. Eu falei, se existisse só um tênis que fosse bom, todo mundo usava só um tênis. Mas tem vários. Assim, o que eu falo, eu deixo sempre muito claro em todos os vídeos que eu faço review sobre tênis, é que assim, é uma opinião totalmente pessoal minha. Né? Eu vou tentar te passar as sensações que eu tive correndo com esse tênis. E aí você avalia se são gostos que você tem. O que eu tento sempre falar tênis tem muita característica. Ó, tênis pesado, tênis mais leve, tênis com mais amortecimento, menos amortecimento. Com o tempo e com a experiência, você vai encontrando alguns tênis que são mais do seu gosto. Eu gosto de um tênis que tem uma batidinha mais seca, eu gosto de um tênis que tem uma batidinha mais leve, eu gosto de tênis mais leve, tênis mais pesado, tênis mais estruturado, porque né, eu sinto que dá mais estabilidade. E isso é só com o tempo. Falei, você vai comprar um monte de tênis errado até você começar a olhar na vitrine e falar, pô, esse tênis é pra mim. Esse aqui nem vou olhar porque não tem nada a ver comigo. Então, essa é outra coisa também. Eu tomo um esporro da galera, é engraçado, mas daí eu explico. Eu falo, cara, tênis é algo muito pessoal e
se você errou agora, pelo menos você já sabe que desse tipo de tênis não é uma coisa que encaixa para você, né? Na internet sempre tem que ter um disclaimer, né? Igual os caras do investimento analisam uma empresa e falam, isso não é uma dica de investimento. Você tem que sempre explicar, cara. Eu toda não tem vez... jeito, todo mundo vai levar como dica. Todo mundo vai levar. Aí você tá falando do tênis, o cara, pô, vou comprar o tênis. Aí depois, Marcel, pasteleiro, filho da mãe. Mas xinga mesmo, cara. Tem galera que tem umas pessoas que xingam. Eu falo, mano... E varia muito. Assim, tênis, por exemplo, tênis varia o desgaste, sei lá, o peso da pessoa, a região que ela corre. Se o cara corre em Natal, o asfalto tá pegando fogo lá, cara. Então o desgaste vai ser maior, né? Então tem muita coisa que pode variar e que a gente toma expor. Se a gente não deixar claro que é só... Né, a ideia é tentar passar um pouco, você ter um conhecimento e poder comprar. Posso aproveitar que o tema é tênis e trazer uma primeira pergunta mesmo? Claro. Eu tenho 2 pacientes que são fissurados por tênis e quando eles começaram a se interessar assim, por corrida, por tênis, eles queriam entender mais assim, o que eu tenho que levar em consideração. E um deles fez uma pergunta muito boa. Mas o que eu tenho que considerar na anatomia de um tênis? Cara, qual que é a anatomia? Disseca aí pra gente, Marcelo. Aí a gente pode ir conversando sobre o que é relevante ou não, né? Nas características de um tênis. Cara, pra mim, eu acho que o tênis é algo muito simples. As pessoas falam sobre a questão do tênis pra mim, falam, como que eu escolho um tênis, Marcelo? Eu falo, se você tem dificuldade ainda para escolher... Vai numa loja, experimente todos que você gostar e cabe no seu bolso. O que você achar que tá legal é o teu tênis, cara. Porque o tênis ele não pode te incomodar. Não adianta você comprar o tênis da moda e ele tá apertando o seu dedinho, sabe? Porque quando você estiver correndo lá no quilômetro 28 na maratona, esse dedinho vai estar pegando fogo, né? Então, é muito importante que o tênis esteja confortável no seu pé. A gente até... Aí, o que eu falo é, o tênis não faz milagre. Você tem que estar bem treinado, você tem que estar com o fortalecimento ali em dia, se possível você ter toda... Eu virei como é que falam? Um evangelizador de biomecânica de corrida, desde que eu conheci o Cássio e todo o pessoal lá da Care. Então eu sempre falo, cara, é importante você ter uma noção da sua biomecânica de corrida, poder entender o seu corpo, você conhecer um pouco do teu movimento. E aí o tênis, cara, ele passa a ter um papel totalmente coadjuvante de proteção do seu pé. A mesma coisa que você passar, sei lá, como é que fala? Pomada, né? Vaselina, pra você se proteger, o tênis vai proteger, é pra te proteger também. E o que eu falo é, escolha bem, porque se você escolher mal, o tênis ele não vai fazer você correr muito mais rápido, mas fazer o contrário, ele vai te quebrar, ele pode fazer você ter que abandonar a prova, porque zoou seu pé. Eu vi o cara na maratona de São Paulo, cara, vindo andando porque ele esbagaçou o pé correndo com a Alphafly. Não que gente, não tô falando que a Alphafly é ruim, é que tô falando que às vezes pro cara não era um tênis legal. Não sei se vocês viram o post do Roenis, sabe quem que é o Roenis? Eu vi também, o Roenis falou sobre isso também. Ele fez a contagem de tênis na maratona de São Paulo e ele viu que acima de 4 horas, então a galera que fez devagar a prova, muita gente passando com Alphafly na mão, descalço. Quer dizer, é um tênis... Será que é um tênis que é... É um tênis que exige do... Que exige, isso. Ele vai te exigir mesmo. Ele te responde mais, né? Você põe a força do seu peso contra o solo e o tênis te devolve essa força para cima. Pra quem tá ouvindo, a gente tá falando dos tênis, dos super tênis, né? Que são os tênis com placa de carbono, né? O Alphafly tem placa de carbono, turbina, tudo aquela... Tem um monte de coisa. Só para aproveitar, eu tô com um paciente que inclusive vai, se tudo der certo, né? Ele vai para Porto Alegre e olha o que aconteceu. Tava a fim de comprar um tênis de placa de carbono, mas comprou pela internet. E aí comprou no número que ele achava que todas as formas... Sem ter provado nada. Sem ter provado. Então ele falou, no geral essa forma aqui funciona bem para mim, comprou só que de uma marca que ele nunca tá acostumado a usar. Chegou o tênis... sei lá, um 41, vamos chutar, né? Colocou lá no pé, tá meio apertadinho. Fez um treino, falou, cara, meio desconfortável, pegou no dedo e tal. Comentou comigo, eu falei, cara, vê como que tá, né? Às vezes é coisa que... O prognóstico é de o tênis amaciar um pouquinho, melhorar. Fez um outro, não mudou, mesma coisa. E ele persistiu.
Fim das contas, semana passada arrumou uma lesão mesmo, bem relacionada ao tênis. Só para vocês entenderem, o pé estava curtinho ali no tênis, sendo pressionado, ficou com a unha em garra, né, com os dedos em garra, e arrumou uma lesão dessa parte do pé, da placa plantar. Então, tá de molho de corrida. Mostra no vídeo aí, Franco. Explica o mecanismo. Quer que eu mostre meu pé? Não, obrigado. Não, mas basicamente o dedo fica em garra, expõe a região do antepé e recebe uma sobrecarga muito maior nessa parte aqui, quando vai fazer a tração. Mas, enfim, ele já tinha uma deformidade da região, já tinha várias outras coisas, mas que o gatilho final aí, com certeza foi o tênis, porque foi o que veio minando, sabe? Foi bem interessante. Eu acho que quando a gente fala, então a gente tá falando de tênis e o Marcelo tá apontando aqui que um ponto principal é, testar vários e sentir o conforto. É que realmente, com o tempo de corrida, você vai entendendo o que é conforto, né? Conforto para você é o quê? É maciez, é estabilidade, porque existem... Né, É leveza. Então, aquele cara que tá começando a correr, às vezes ele bota aquele tênis mega macio no pé... E acha que isso é conforto. Então, acho que vale a pena a gente pontuar isso. O que é conforto? É conforto não só maciez, né? Sensação de que tá batendo seco ou não, mas acho que estabilidade entra nessa conta. Tem tênis aí bem estreitos que você vai ver o cara correndo, começando a correr, correndo mais devagar e que é aquilo. O tênis não vai fazer milagre, mas ele pode atrapalhar um pouco. Pode atrapalhar bastante, como ele falou aí. E essa questão, às vezes, do tênis aí... E prova, né? Prova o tênis, cara. Não, tem uns tênis... Prova o tênis assim, e corre com o tênis na loja. Não é só ficar em pé em cima do tênis. Eu tenho uns tênis que eu já experimentei assim que faz muito sucesso, que são os tênis que são, por exemplo, muito macio. Cara, e de fato assim, você vai andar com o tênis é delicioso. Você põe aquilo, você fala, caramba, que gostoso. Só quando eu vou correr com esses tênis, eu tenho essa sensação que eu tô correndo na areia. Né? Sabe quando você tá correndo, aí você fala, preciso dar uma acelerada. Aí quando essa acelerada, parece que eu não saio do lugar. E eu falo para as pessoas, presta atenção nisso quando você estiver treinando. Agora, se você gosta dessa sensação, não tem problema. Eu acho que é aquilo que eu falei, você vai encontrando o seu gosto pessoal aí para poder falar o que você achar que é melhor para você. Né? Eu acho que quando a gente fala de tênis, aliás, eu sempre gosto de voltar lá nos primórdios, no homem primitivo. O primeiro cara que botou uma espécie de tênis no pé... Esse cara chato. O Rafael tá saidinho, só porque eles fizeram um baita episódio sobre ciclismo sem mim, o Rafael virou o tiozão da piada. Agora Vai, subiu a cabeça. Toma seu posto. Então, faz por merecer, né? Então quem tá aí ouvindo e não ouviu, ouçam o episódio 82 sobre ciclismo, que tá sensacional. É um raio-x do ciclismo. Tá muito bom. Mas então o primeiro cara que botou um tênis no pé, que não era um tênis, obviamente, era um couro de bicho, provavelmente, o objetivo dele era preservar a sola do pé contra espinhos, pedrinhas, e ele queria proteger a pele da sola do pé. Então, basicamente, a principal função de um tênis é essa. Se você for correr descalço no asfalto, a primeira consequência que você vai ter é uma bolha no pé. Então, essa é a principal coisa. Bota um tênis lá para dar uma protegida na sola do pé. Depois, a indústria começou a criar uma anatomia, que o Franco está falando. Qual é a anatomia do tênis? Então, começaram a criar um solado que amortece, para começar a vender amortecimento. Aí, muito amortecimento, o tênis ficou mole, precisou dar um reforço. Então, tem uma parte do calcanhar que é mais durinha, que é para dar uma estabilizada no calcanhar, na parte de trás do pé, que a gente chama de retropé. Viram que algumas pessoas pisam para dentro, que é a pronação, e tentaram fazer um suporte do pé na sola do pé, para que essa pessoa não vire o pé para dentro. A outra que vira para fora, fizeram suporte do lado de fora. Então começou a ter uma anatomia e a tecnologia no sentido de tentar achar soluções para problemas do pé e com isso conquistar mais mercado por aí. Mas cada intervenção que o tênis faz, ele cria um problema para a sua biomecânica que talvez você resolva super bem e aquele tênis seja o tênis para você,
mas talvez essa intervenção que o tênis fez na sua biomecânica, ela te atrapalhe muito. Então, por isso que o Marcel está falando, cara, o tênis dificilmente vai te fazer ganhar uma prova, mas ele pode te fazer perder a prova. Então, basicamente, experimenta, perceba que o conforto não é maciez, o conforto é sentir que o tênis está firme no seu pé, que ele está te dando suporte, estrutura e que... também é maciez, né? Não é só maciez. Não é só maciez, mas basicamente é sentir que o seu pé está firme no chão, confortável e que está responsivo. Porque essa coisa que o Marcel falou, todo mundo já correu na praia e sabe a diferença de correr na areia fofa e na areia dura. Correr na areia fofa é uma desgraça, justamente porque você pisa no chão e o chão não te dá suporte. Mas você falou o negócio do responsivo, ou quando você diz responsivo, é o responsivo da sua perna, né? Da força que você está empurrando o chão. Porque eu falo isso para as pessoas, que as pessoas ficam buscando o responsivo no tênis. Certo. Eu falo, o tênis não vai te responder nada. Se você não empurrar o chão para trás, você não vai para frente, meu amigo. Por isso que é responsivo. Depende do que você fizer, ele vai te dar uma resposta. Exatamente. Né? Por isso que, não é propulsivo. E eu falo pro pessoal que normalmente um tênis que é muito mais macio, que às vezes as pessoas têm aquela sensação que afunda e te joga para frente, às vezes é menos responsivo. Sim. Porque quando você fizer a força ali da propulsão... Vai deformar. Exatamente. Aí você... Daí dá aquela sensação que eu comento, que às vezes eu tô correndo, eu sinto que eu tô pisando na areia. E eu acho que é uma excelente analogia, porque... Por que é tão difícil correr na areia fofa? Porque você empurra o chão para baixo e ao invés do chão te empurrar para frente, o chão afunda. Um tênis é a mesma coisa. Se você pegar um solado muito macio, você vai empurrar o chão para baixo para se propulsionar, só que o solado vai deformar, ao invés de te empurrar para frente. E as marcas têm conseguido fazer uns tênis que conseguem ser ao mesmo tempo um nível de maciez bom e com responsividade. Que acho que é o que toda marca está querendo fazer, na verdade, com leveza também, né? Aí entra a tecnologia, né? Por isso que eu acho que essa é a parte interessante de você criar uma entressola que tenha essa característica, né? De te dar essa sensação de maciez. Porque a sensação de maciez, ela vende. Bom, a gente não pode negar. Pensando pelo lado da empresa, eles estão pensando, porque assim... O que eu também falei outro dia pro Cássio, né? Falando com ele. Falei, se você pegar... Eu tenho um roteiro escrito, eu preciso gravar esse vídeo. Eu peguei 5 tênis top de linhas, assim, que estão bombando, que são populares. E as palavras-chave, cara, de todos os tênis são as mesmas. Responsividade, com muita responsividade e amortecimento nas suas passadas, com estabilidade que vai deixar você mais veloz, não sei o quê. Então eu peguei todas as palavras-chave que tinham nesses 5 modelos. A beleza tá nessas palavras-chave? Tem tudo. Não, tem design, tecnologias. E aí os caras colocam várias palavras-chave que são as palavras-chave que vendem. E se você pegar os 5, a brincadeira que eu quero fazer nesse vídeo eu vou ler a descrição dos 5 tênis, e são 5 tênis completamente diferentes. Eles são populares. Então você imagina, sei lá, tipo um Fila KR5 e um Ultra Boost 20. Eles têm a descrição parecida. E eles não têm nada a ver, cara, um tênis com o outro. Né? Então é muito louco isso. Por quê? É a questão do marketing. É uma coisa que a galera assim, tem que ficar de olho. A marca está fazendo a parte dela, que é tentar vender, e você tem que ficar esperto. E o marketing aceita tudo também, né? Claro, exatamente. Por isso que, como o Cássio falou, experimenta o tênis na loja, dá uma corridinha. Hoje o pessoal fala, mas é que eu tenho que comprar online. Cara, você pode devolver em 7 dias o tênis. Então, recebeu... falou, não faz o que o nosso amigo fez aí, né? De tipo, colocou no pé, tá pegando o dedinho, cara, devolve, sabe? Não é porque eu sei que às vezes é o tênis da moda, eu queria muito esse tênis. Às vezes ele só não serve pra você, não é o tênis que é pra você, cara. E paciência, tem outros modelos, vai experimentar outros modelos. Cara, nessa onda do marketing, eu lembro muito bem de uma propaganda de tênis que era a seguinte, assim... Era a placa do gel do tênis, eu não lembro se era um New Balance, se era um ASICS, alguma coisa assim. E o vídeo era a placa de gel estacionada assim. É o ASICS. Deve ser o ASICS. É o ASICS, né? Do ovo? Do ovo. Nossa, aí o ovo jogado sei lá de quantos metros de altura, aí o ovo
estacionar aí. Cara, qual que é a imagem que isso daqui põe na sua cabeça? Se o ovo não quebrou, meu pé não vai quebrar. Sim. É automático, cara. Seja você quem for, vai vir isso. E quanto mais leigo for, mais fácil de vir isso. Então fala, tô protegido. Só que a gente sabe que não é bem assim. Só quem sabe que o ovo era cozido. Né? Você falou que as piadas eram ruins, mano. Essa foi boa, né? Essa foi rápida. Foi rápida. Ele tá mexido. Tá melhorando, tá melhorando. Vamos pra erros, dúvidas de treinamento. O que vocês acham? Bora. Pode ser? Tem uma aqui. Posso puxar? Quem fez a pergunta aqui foi o... deixa eu ver. Primeiro, né? O que vocês estão comendo e bebendo? Paga nós. Marcas, paga nós. Depois a gente fala. Não queria falar que era Dom Perignon, que os caras são só aqui, ó. Estamos aceitando patrocínio. O login aqui do YouTube, Cegueiros. Como é ter o VO2 alto? Marcel, como é ter o VO2 alto? Como é que é ter o VO2 alto? É gostoso. Eu rendo bastante. Eu rendo muito. Não adianta não nada, sei, né? não sei, nunca tive. Não adianta, assim, não é uma coisa que muda nada, eu acho. Eu fiz o teste de VO2 lá, deu alto. Aí o pessoal, vai fazer sub 3 da maratona. Eu falei, tem que treinar do mesmo jeito, cara, né? Porque tem o VO2 que eu não vou ter que treinar. Eu falo que o VO2 é só uma referência de condicionamento físico, né? Mas que, na verdade, o mais importante no teste lá que eu fiz, que foi o ergo espirométrico, é você avaliar ali os limiares, as zonas, para poder fazer os treinamentos nas zonas certas. Então, para mim, isso foi o mais importante. O VO2 acaba sendo a curiosidade e aí gera aquele negócio de ego, né? Tem um monte de gente que, tipo... eu falei, como o VO2 é um número redondo, absoluto, é fácil de você ficar comparando, né? Cara, eu conheço uns caras que tem VO2 40, corre muito mais que eu, cara. Quer dizer muita coisa. Que aí entra um outro ponto que deveria ser mais discutido, que é a economia de corrida. Exatamente. Que não importa você ter a capacidade de consumir muito se você desperdiça muito. Muita também. energia, exatamente. Ou você tem que carregar um caminhão nas costas. Exato, também. Então, pesado, exato. Tudo isso influencia. E eu falei isso com o pessoal, a gente chegou a fazer um vídeo, foi bem legal. E aí o doutor Marcelo lá comentou exatamente sobre isso. Ele falou, o VO2 alto não quer dizer que você é um super atleta. Não, quer dizer que você tem uma facilidade. Você tem potencial. Tem potencial, mas não vai sair correndo que não vai adiantar nada só correr, né? Você tem que treinar, fazer tudo isso negócio certinho. Ele já é um indicativo da sua capacidade de... Sim. Pegar o oxigênio do ar, jogar no sangue, transformar em energia, transformar em energia no músculo. Então já é um sinal de que você tem um bom treinamento. Eu fiquei feliz. Falar que eu não fiquei feliz, eu fiquei, mas... Não, é bom. Se reduzir o pastel, então... esse é o problema, cara, da minha vida. Eu não consigo desequilibrar isso, né? Porque você acabar indo muito pro lado da performance e tal. Mas eu tenho vontade um dia de, por exemplo, correr todas as majors. Então, para correr todas as majors, tem que correr Boston. E quero ir para Boston com tempo, né? Fazendo tempo. E daí, toda vez que eu vou, eu sempre dou uma olhadinha, né? Agora tava 3:10. Eu falei, puta, 3h10 ainda é muito puxadinho, né? Uma hora a gente entra na linha. Você não precisa ir atrás da meta, deixa a meta chegar até você. Exato, é isso que o pessoal falou, né? Mantenha o tempo que você tem por uns 30 um anos. Bom tempo. Uns 30 anos e aí dá tudo certo. Esse dia eu encontrei um tiozinho, cara, 93 anos correndo, fazendo 5K, numa boa, assim, correndo feliz, cara. Achei sensacional. Então, se eu chegar até a idade do tiozinho, quem sabe eu participo. Eu vi esse vídeo, muito bom. Então, muito legal, cara. Tiozinho... sensacional. E até brinquei, daí eu fui falar com o organizador da prova, eu falei, e aí, cara? Não, que ele falou assim, a gente vai dar um troféu pro tiozinho. Eu falei, quantos tem na categoria? Ele falou, só tem ele. Sensacional. Já cara. Ganhou de todo mundo que talvez cara. Esteja no cemitério. Ele falou que corre já há muitos anos e tiozinho, uma vitalidade, assim, de energia mesmo, sabe? Uma pessoa que eu parei pra conversar com ele, um cara... que já transborda energia, achei mó legal, cara. Daí eu falei, deixa eu montar um videozinho aqui pra ele, pra mostrar. E o bagulho viralizou, né? Esse vídeo deu uma viralizada, foi legal. É demais. Acho que tem uma dúvida que é frequente. Como faz pra correr rápido?
Eu quero... Quanto tempo que eu tô correndo, que eu vou demorar para correr mais rápido? Essa é uma ansiedade de todo corredor que começa. Cara, eu acho que não tem tempo. Eu acho que eu falo para as pessoas assim, ainda mais agora, por exemplo, teve o período da pandemia, muita gente perdeu o condicionamento, eu fui um deles, e eu percebi com os vídeos, com os conteúdos e com a interação com a galera, que a maioria voltou. E aí é lógico, você vai voltar a correr, você não está com a mesma velocidade de 2019. Isso gerou uma frustração gigante. Falou, galera, você tem que começar do zero, esquece tudo, faz de conta que você não corria. E só que tem um lado positivo dessa vez. Você sabe que se você treinar direitinho, o negócio funciona e dá certo. Porque quando a gente começa a correr, a gente sempre tem aquele negócio, que droga, tem que correr, se nem isso aqui é pra mim. Só que hoje não, quem já correu algum dia sabe que o negócio funciona e é bom, né? Então é constância, cara. Não tem jeito. Se você não entrar numa rotina, com disciplina, né? Cuidar de tudo isso aí, você não vai ficar rápido, cara. Não fica rápido da noite pro dia. Eu acho que uma coisa que a gente já comentou aqui hoje é a tal da especificidade. Como é que você faz para ficar rápido? Você precisa treinar, ser rápido. Então, o leigo que entra na corrida sem o preparador físico, ele fala, eu quero correr 10 km. Eu vou ficar treinando 10 km. E cada treino ele vai treinar 10 km. É uma péssima escolha. Então, precisa ter o dia de você treinar velocidade, é o treino de tiro. Depois vai ter o dia do treino longo. Aí tem um treinador que eu gosto muito, que é o Fábio Rosa, da MPR, que ele fala que se volume fizesse fosse tão importante assim, taxista era piloto de Fórmula 1. E não adianta você pegar o tiozão taxista e botar num carro de Fórmula 1. O cara vai bater na primeira curva. Então, você precisa do volume, mas você precisa dos treinos de velocidade. E aí faz bastante diferença mesmo, essa especificidade. E aí? Não tem o que falar. Acho que esse é o ponto central. Treino de força também vai ser. Isso que eu ia falar. Aí o complemento é importante também, porque uma vez que você quer ficar veloz, você tem que ter capacidade muscular para gerar potência. E para ter potência, você vai precisar de uma outra valência que só a corrida não dá. E aí, para isso, quem quer entender mais sobre isso, eu voltaria no episódio que a gente gravou com o Léo. Com o Léo Prieto, sobre treinamento de força para corredores. E outra coisa que dentro dessa equação, que pelo menos para mim influencia bastante, é peso. Você perder 3 quilinhos já é muita coisa aqui. E assim, muita coisa porque que aí muda o conceito de força relativa. Exatamente, né? Isso que eu ia falar. A equação é muito louca, porque eu lembro que logo quando eu comecei a correr, e a primeira vez que eu fui nutricionista, perdi, sei lá, 2 quilos. Aí eu voltei na nutricionista, na época acho que era a Dailies, lá na Care também. E aí eu falei pra ela assim, eu perdi só 2 quilos, né? Ela falou, imagina você com 2 quilos a mais correndo 42 quilômetros. Então, é muita coisa quando você para pensar em relação à corrida. Qualquer quilinho a mais você perder, é 1 quilo a menos que você vai ter que carregar por 4 horas, né? Em média, no tempo que eu ia fazer. Então, as pessoas precisam pensar por esse lado aí. Mas eu acho que vale a pena que isso é verdade até certo ponto. Porque isso. Não é quanto mais perde, melhor. Sem dúvida. E eu tô falando isso porque eu tenho um paciente que é ultramaratonista de montanha. Ele falando, não, tô querendo rodar, fazer as provas agora, tô pensando em perder uns 2 quilos e tudo mais. E a conversa que a gente chegou foi justamente essa. Pode ser ótimo, mas o que é esses 2 quilos que você vai perder no final? Então aí o que a gente combinou? Ele vai passar com o Silvio, que é treinador lá na Care, faz uma avaliação bem legal do ponto de vista de força para a gente encarar e ver se conforme ele vai perdendo peso, a força continua boa, para ver essa relação, né, peso-potência dele, porque chega um momento que começa a perder massa magra também, talvez essa conta não feche. Então, para quem está acima do peso, é super verdade. Para quem está ali próximo, já no limite, já tem que tomar muito cuidado. Perder músculo, peso em músculo propulsor da perna. Tá perdendo performance. Eu lembro o Samuel lá, que também passava na Care, passava acho que com o Dilda, e o Dilda falou até sobre uma questão pra você ver, detalhes que às vezes a gente nem sabe. Até da taxa de gordura, quando ela é muito baixa também,
Aí ela inibe a produção de, acho que de algum hormônio, que também era ruim pro cara que era atleta de alto rendimento. E assim, o cara já era seco. E a gente acha que Eu acho que inibe a própria síntese proteica também. Então não sei exatamente a questão técnica, mas na minha cabeça era assim, pô, o cara tiver 0% de gordura, melhor, vai só massa magra e manda ver. E aí não, pelo contrário, tinha que ter ainda ter um nível que é necessário pro corpo funcionar legal. Então são coisas que a gente não faz ideia, né? Fui aprendendo. E vamos puxar para o nosso lado também, né? A mecânica é importante para isso também. Porque em cima de uma mecânica ruim, empregar força é difícil. A energia vai parar em qualquer direção, para cima, para baixo, para um lado, e não vai para frente, que é o que importa, né? Esse negócio de mecânica aí que aprendi muito com vocês, às vezes a gente esquece, né? Quando a gente está correndo. Então, sei lá, tá numa meia maratona, um longão. A gente esquece, tá correndo, mas a gente tá cansado. E várias vezes, quando eu falo, eu paro, eu tô cansado, eu falo, putz, eu tô cansado, deixa eu me concentrar para acertar aqui a minha cadência, me ajustar aqui a minha postura para ver se encaixa a corrida. Várias vezes isso funciona para mim, várias vezes. Aí parece que mudou, porque às vezes você tá correndo largado lá, você tá desencanado e tô cansado, eu falo, não, peraí, deixa eu encaixar, eu tô vendo que a cadência tá tipo, tô correndo, porque tá cansado, né? Quando você começa a cansar, você se perde todo. E percebo que ter uma noção de biomecânica de corrida ajuda muito nessas horas. Você vê, opa, peraí, tô correndo errado. Deixa eu tentar ajustar da melhor forma que eu vou economizar energia, e aí eu vou conseguir manter esse ritmo que eu já tô, mas vou conseguir começar a dar uma descansadinha, né, para sobrar mais energia pro final. Então, acho que eu falo isso pra galera, as pessoas acham que é besteira, mas enfim, eu falo por experiência própria, eu vivi isso, eu acho que para mim ajudou muito, cara, muito. Uma das coisas que a gente trabalha com o paciente ou o atleta que procura a gente é justamente essa autonomia. A teoria da coisa é que uma hora, com a prática, a corrida vai se automatizar nesse novo padrão. Então você melhora a biomecânica, o padrão de corrida, e daqui a pouco você faz isso sem pensar. Mas na corrida de longa distância, você em cada treino vai flertar com a fadiga. E a hora que entra a fadiga, fica difícil manter o padrão. Mas a pessoa tendo autonomia, aprendendo a controlar isso, então mesmo nos momentos de fadiga em que ele perde o padrão de movimento, ele vai ser capaz de se concentrar e voltar. Puxar não do automático, mas do voluntário, deixa eu fazer o padrão de movimento melhor, que é mais econômico, e aí é isso que você falou, dá para descansar correndo. Exato. A sensação que dá é que tipo, você tá lá correndo, você tá se sentindo cansado. E aí quando você faz esse pequeno ajuste, às vezes, que é um detalhe, às vezes na cadência ali, você percebe que a corrida, encaixou de novo. E vem a força que o Franco falou, né? Da capacidade de você conseguir ajustar no momento de cansaço, né? Uhum. Tem um vídeo que eu fiz recentemente lá no Instagram que é um pouco sobre isso. O sistema nervoso, que é quem está vigiando ali toda a situação e controlando, ele não olha só para o gasto energético, ele olha para o custo-benefício. E aí o exemplo que eu dou é o seguinte, todo mundo já deve ter andado naquelas esteiras de aeroporto que tem no metrô de São Paulo, que é não é uma escada rolante, é uma esteira rolante. Então quando você está andando nessa esteira, vamos dizer que você está andando a 5 km por hora, e a esteira tem mais 5 km por hora para frente, então a somatória dá 10. O sistema nervoso está lendo ali que está gastando uma energia que te faz mover a 5, mas você está andando a 10. Então ele tem uma noção de performance muito boa. A hora que você sai da esteira e continua gastando a mesma energia para andar a 5 e agora você está andando a 5, a energia que você está gastando não muda. Você continua tendo o mesmo gasto energético, mas a sua sensação de performance caiu pela metade. Porque você estava gastando essa mesma energia para andar a 10, agora você está gastando essa energia para andar a 5. Então você sai da esteira e a sensação imediata é de perna pesada. A hora que sai da esteira você fala, caramba, tá pesado, tá difícil de andar. Até dá um tranco às vezes. Até dá um tranco. E o que você está falando é o contrário. Eu estava gastando uma energia grande para ir nessa velocidade, melhorei a mecânica, agora estou gastando menos energia para ir nessa mesma velocidade, e dá essa sensação de alívio mesmo, de cara, tô descansando enquanto tá correndo, tá rendendo mais. Cara, sabe quando eu tinha muito essa sensação que você tá falando? Na bike eu não tenho isso, porque eu acho que o movimento é totalmente diferente, mas andando de patins.
Cara, você acelera, vai 1 hora andando de patins, aí você tá, sei lá, uma média de 18 km por hora ali. Na hora que você tira e faz o esforço para andar, parece que você não sai do lugar. É tipo, você fala, eu não tô cansado para isso, mas é até um pouco angustiante. Sabe? É igual o nadador que tá nadando com palmar e tá voando lá dentro da água. Aí tira o palmar, o esforço absoluto tá menor, porque o palmar tem mais área de contato com a água, então você faz menos força nadando sem o palmar, mas o seu rendimento cai muito mais proporcionalmente. Então a sensação é de que o seu braço tá pesado, que você não tá conseguindo sair do lugar. Bom demais. Boa. E aí, Marcel, quais outras dúvidas que chegam muito para você dos corredores? A gente falou um pouco muito sobre tênis, falamos um pouco sobre treinamento. Que outros erros de treinamento que aparecem, assim, do pessoal conversando com você, que você fala... Vem muita coisa sobre lesões. A gente chegou até a fazer vários vídeos, eu e o Cássio lá, que foi bem legal, super produtivo. Até hoje os vídeos o pessoal busca muita fórmula de como tratar também, né? Isso é uma coisa também que não só a fórmula do treinamento, né? É só repetir os seus treinos no Strava, que beleza. E em relação à lesão também, né? O cara, ele acha que vai ter uma solução rápida. E muitas vezes não tem, muitas vezes não, né? Todas as vezes. Não tem, porque assim... Esse é outro tipo de pergunta que eu recebo bastante. Do cara falar lá que... Quer dizer, a solução pode ser rápida? Pode ser rápida. Mas tem que ter um diagnóstico presencial, né? Tem que ter um acompanhamento para a gente entender se a solução pode, de fato, ser rápida, assim. Ele tentar achar um comentário do Instagram, né? Exatamente. Porque o que eu mais recebo eu tô com condromalácia, o que eu faço? Eu não sei, vai no médico, cara, vai no ortopedista, vai no físio, isso é todo... Nos vídeos lá do Cássio, todas são assim, cara, e eu direciono, eu falo, procura um profissional, cara, e de preferência, se você é praticante de esporte, vai no esportivo, que ele vai te entender as suas angústias, né, que você, eu quero continuar correndo, né, então de repente às vezes nem te tira da corrida, e fala, essa lesão dá para você manter ainda um volume menor. Mas é a solução. Aí é o problema, acho que, do ser humano. A gente vive um momento do universo da ansiedade, né? Tudo, trabalho, das coisas. Então a gente tá ansioso em tudo, inclusive nessas coisas, de tipo querer precisar resolver rápido. Só que a gente não resolve as coisas rápido, a gente tem que botar o pé no chão e dar tempo ao tempo. Que eu acho que tem uma coisa dos sintomas também de dores na corrida, porque eventualmente... muitas vezes vai aparecer devagarzinho e tal, né? E a pessoa vai ignorando um pouco. Então, quer dizer, aquela lesão não começou de uma hora para outra. Então, obviamente, a solução não vai ser também de uma hora para outra. Mas tem algumas... chega num ponto que ela pode agudizar rápido. E essa, acho que agudizada rápido faz o cara pensar que foi de uma hora para outra. Ele tem essa percepção, às vezes, de que... Não, mas foi aquele treino. Então, o cara acha que do mesmo jeito que ela agudizou rápida, a ponto de tornar limitante o treino, a solução também vai ser rápida, né? E tem outra, brasileiro também não é hipocondríaco a palavra, né? Porque o hipocondríaco às vezes não tem nada e quer tomar... Ele se automedica, né? Muito, muito. Então, eu imagino que vocês devem ouvir direto gente que toma trocentos mil remédios para evitar a dor e daí isso só vai mascarando o negócio e ele vai piorando um problema que às vezes ele já tem, né? O brasileiro não só se automedica, como ele indica para os outros. É isso. Então, isso é história que eu já ouvi muito. Tem até no meu livro lá uma partezinha que o cara tá machucado, ele começa a ouvir. Isso é porque você não se alonga, é porque você não fortalece. Passa sebo de carneiro na perna que é bom. Você precisa alongar, precisa botar uma palmilha, precisa fortalecer o core. Então, vai cada um que você... Se você chegar chega no Ibirapuera amanhã, vai treinar e fala para 20... Só faz essa experiência, vai, faz e conta pra gente. Fala para 20 corredores que você tá com uma dor no joelho. Você vai ouvir 20 recomendações diferentes. Deixa eu, aproveitando, te perguntar um negócio pra vocês, estou no meio de 3 físio. O que vocês acham do kinésio? Cara, não soltou polêmica no ar. Não soltei. Eu falei, eu não sei, eu nunca usei, mas eu vejo muita gente usando. Você tá dizendo. Para quem tá ouvindo, são aquelas faixas coloridas que a gente vê nas Olimpíadas os atletas usando. Isso. Vai ter muito fisioterapeuta dizendo que não tem evidência científica disso,
mas eu acho que ele pode ser muito bem indicado e funcionar muito bem para alguns casos. Alguns casos. O que não existe de evidência para kinésio é para redução de escala analógica de dor. Então, a revisão sistemática mostrou que, comparado com, obviamente, outras terapias, é um efeito na escala de dor, no efeito de menos de 2, assim, de 1 e pouco para um tratamento de, 3 meses somente com kinesioterapia. Entendeu? Quem faz um tratamento de 3 meses só com kinésio, né? Exatamente, mas é isso que a revisão recente, de alguns anos atrás, mostrou. Então, mas eu concordo, eu acho que ela tem validade como uma ferramenta. Explica aí, Franco, como que ela funciona... Como que ela poderia funcionar como ferramenta útil, de fato? Cara, acho que a primeira coisa é entender que, assim como alongamento, kinésio não é o tratamento, não é a solução, assim como várias outras coisas. O tratamento ele é multimodal, grande parte das vezes. Isso. É uma ferramenta. E ele depende do entendimento, primeiro, do mecanismo, para correção e ajuste do mecanismo, que para cada condição vai depender de um determinado conjunto de fatores. Você está dizendo que você corrige pé pronado com kinésio? Caralho, ó, os caras já põe ele pro lado assim pra ele dar uma supinada? Cara, eu tô começando a usar bandagem rígida ou então pensando em tala gessada, acho que é uma boa. Não, mas em algumas condições dá pra gente pensar em usar kinésio ou como uma ferramenta de estabilidade. Então, vou dar um exemplo que Coban e kinésio funcionam muito bem, corredor de montanha com pré-tape ali para evitar um entorse ou minimizar a consequência de um entorse. Pô, super válido. Que nem jogador de futebol usa, né, no tornozelo. Né? Então, para essas situações, ela dá uma certa mobilidade associada à estabilidade. Pode ser bacana. Assim como o efeito compressivo também, assim, né? Aumento de propriocepção, facilitação. Mais do que o efeito mecânico puramente também. Né? Percepção de limite. Então, muitas vezes, só da pessoa sentir que está tracionando, está chegando perto do ponto de risco dela, pode ser bacana. Então, você dá para a pessoa a autonomia do até onde ir, você tem mais uma via de lembrete. Então, cabe muito mais ao terapeuta escolher como que ele vai usar aquela ferramenta do que botar na culpa funciona ou não funciona. Sim. Porque se você pegar ser um negócio sim ou não, né? Polarizado, né? Sim. Mas é isso. Usar ela como única modalidade de tratamento, você está fadado ao fracasso. Legal, assuntos polêmicos assim. Então, assim, dando uma resposta clara, assim, kinésio funciona para... Só kinésio funciona para dor? Não, só kinésio não vai funcionar para dor. Tá. Então... essa é a resposta que a gente consegue. Aí é isso, ela funciona como uma ferramenta dentro do que você entender que do estímulo que você quer dar, enfim. Cara, vou tentar dar um exemplo prático aqui. Imagina uma pessoa que está com dor para fazer um determinado exercício tal qual agachamento, dor no joelho, dor anterior, que é super comum. E você sabe que naquele momento talvez seja importante para a pessoa continuar agachando, mas se ela continuar provocando a dor não vai melhorar. Então, como que você balanceia isso? Dependendo, você pode escolher usar kinésio como esse lembrete aí do limite dela. Do limite. Então, você põe com uma alta tração chegando próximo daquilo, que aí vai servir de alerta. Tracionou a primeira pele, ela sabe que, opa, é até aqui. É mais uma ferramenta. Não quer dizer que a gente vai usar sempre, mas é um recurso que poderia ser usado. Talvez tenha outros tão bom quanto. Né? Assim como você pode delimitar o limite com a kinésio, você pode colocar o banco como referência até essa altura. Sim. Não importa. A via que você vai usar não importa se você tem um princípio para aquilo. Certo. Muito bom. Eu ia fazer outra pergunta, já que eu tô com meio 3 fios, eu vou começar a jogar umas que eu lembro aqui que o pessoal me joga. Meia de compressão, funciona ou não funciona? O que vocês podem falar sobre a meia de compressão? Porque as pessoas perguntam para mim, eu não sei e eu não gosto. Já experimentei, falei, deixa eu ver aqui qual é que é. Só que o negócio apertando não rola. Para mim não é legal. Mas sei que para muitas pessoas, tem muitas pessoas que falam que ajuda, que elas se sentem melhor. Para essas pessoas eu falo, está te fazendo melhor? Então usa, acho que não tem problema. Agora, o que vocês que são profissionais da ciência, o que isso aí pode falar? Acho que eu cheguei a ver algum estudo referente também, meia de compressão, que ela reduz a percepção de fadiga pós-treino um pouco. É isso. Acho que tem uma primeira coisa muito clara. Se tem algum problema vascular periférico. Se tiver, a pessoa vai se beneficiar quanto a isso. Seja na corrida ou uma pessoa que fica em pé e anda muito ao longo do dia.
para esse grupo é muito bem indicado. Inclusive a meia compressiva, por exemplo, o pessoal que faz maratona e tem pouco tempo logo depois da maratona para viajar, é indicado usar no avião, né? Para evitar risco de trombose vascular, né? E acho que o que o Franco falou sobre a kinésio é importante. Vamos voltar para os princípios para entender. O que a meia de compressão faz? Comprime. Primeira coisa, acha uma compressão que seja interessante para você. Se correr com o negócio apertado realmente é desconfortável. O retorno venoso, ele é feito principalmente por veias profundas, não pelas veias superficiais. E a panturrilha é considerada o coração das pernas. Quando você faz o movimento de andar ou de correr, a própria contração da panturrilha bombeia o sangue que está nas pernas de volta para cima, para o coração. Então, em teoria, se você está fazendo uma atividade como a corrida, você não precisa de uma ajuda para o retorno venoso. Mas uma parte desse sangue, que não está lá nas veias profundas, ele vem para a periferia. Todo mundo já deve ter sentido durante a corrida aquela coceira que dá na perna de correr. Já sentiu isso? Tá correndo, da própria movimentação dos tecidos, da perna chacoalhando ali, começa a dar uma coceira na perna. Uma parte disso é o sangue que está vindo para a pele. E aí a meia de compressão vai ajudar com esse inchadinho que fica ali na parte mais periférica na pele. Então pode dar esse conforto maior pós-prova, menos inchaço. E tem a parte proprioceptiva. Eu venho do futebol, sempre estou acostumado a jogar com meião alto. Quando eu ponho a meia de compressão, aquela perneira, eu acho gostoso, porque me dá uma sensação melhor de firmeza, de que eu estou sentindo minhas pernas. E todo mundo já deve ter visto o vídeo em câmera lenta de gente correndo. Quanto chacoalha a perna, a musculatura. Quando você bate o pé no chão, chacoalha tudo. A meia de compressão dá uma firmada nisso. Então dá um conforto, pode dar um conforto também por conta de conter esse chacoalhão todo. Então, e considerando isso numa longa distância, pode ser incômodo. Pode ser, Então, 42 mil passos repetidos, 21 mil para cada perna. Mas isso vai mudando também a percepção do corredor. Eu no começo, a gente chegou a ganhar ali uma vez da Sigvares, uma meia de compressão. Eu testei para fazer uns treinos de subida, assim, que exigem mais panturrilha. Eu comparei, fiz alguns treinos com outros sem. Eu me senti melhor depois, menos fadiga na panturrilha especificamente com a meia de compressão. Mas hoje em dia eu não prezo tanto pela meia, porque eu me prezo mais pelo conforto, realmente. Tipo, eu entendo que pode ser que fique ali um pouco mais de desconforto muscular, mas eu prezo pela sensação de perna mais livre correndo. Então, é uma coisa que no fim das contas, não é essencial, mas é aquilo. Testa, gostou? É a resposta que você dá. Não é essencial, mas se você acha interessante o efeito de uma fadiga, uma sensação de fadiga um pouco menor na perna, sensação de inchaço menor. A gente vende na loja e as pessoas perguntam, Marcelo, por que você não usa? Né? Falo, porque eu não gosto. Né? Mas se você usa e te faz bem... Agora, se usar aquela do Kipchoge, baixa o peso. Manguito. Foi até de manguito quando eu corri a maratona. Você viu acho que na última prova que ele fez, o pessoal achou que era até kinésio, né? Não, é um bagulho de aerodinâmica. Aerodinâmica na perna, cara. Que perna, canela do cara não tem nada. Não tem resistência nenhuma. Onde vai ter resistência de ar ali, mano? Ele tem canela de cima e canela de baixo, né? Não tem coxa. Não tem coxa, mano. O cara O Kipchoge, na real, ele é um dos fundistas fortes. Você vê, inclusive, massa. Você vê definição e tal, né? Massa muscular de tronco e braço, ele tem mais do que os outros. Cara, posso puxar para uma, talvez, última linha de perguntas? Tem 3 perguntas de uma paciente minha que foi quando ela começou a correr, que ela falou que foram dúvidas que começaram a surgir na cabeça dela, e eu tenho certeza que são dúvidas muito comuns. E elas todas fazem parte do mesmo grupo, só são divididas. Primeiro como que eu faço para ir no banheiro depois de 2 horas? Né? Tipo, eu vou precisar ir no banheiro durante uma prova mais longa, durante um treino mais longo? A pergunta dela é como é que faz para não ir no banheiro em uma prova longa? Não ir? Desculpa. Tipo, eu vou precisar ir? Acho que era essa a primeira dúvida, né? Calma aí, deixa eu já guardar as 3. A segunda era em relação, eu tô correndo mais, tô percebendo que, nossa, tá ficando assado, tá incomodando. É normal? O que tá acontecendo? Tem alguma coisa que possa ser feita? E outra, primeiro treino que ela fez assim maior, tipo, não comeu nada, não fez nada, se sentiu puta fraco depois. Tipo, e aí? Como que eu faço numa maratona? Eu vou comer na maratona? Né?
A primeira do banheiro, cara, eu acho que... agora eu não lembro exatamente quem me falou, mas do mesmo jeito que a gente treina pra correr, a gente tem que treinar pra dar uma cagadinha de manhã. É treino, cara. É você... Reloginho. Organizar o seu corpo, assim... Talvez as pessoas, às vezes, antes de correr, ela tem os horários, que todo mundo tem os seus horários. Eu algumas vezes passei aqui pra pegar o Franco com a gente pra USP, ele, puta, velho, não tô acostumado a sair tão cedo assim. Aqui é reloginho, cara. Então. Eu acho que eu vou ter que parar no meio. Então é mais ou menos isso. A dica para essas pessoas, vou começar a fazer treino longo, vou treinar pra uma maratona, começa a treinar o intestino também, cara. Então... Faz, o seu longo é no final de semana, mas deite todos os dias. Segunda-feira acordou, já vai, né? Eu criava uns gatilhos, assim. Para mim o café era um gatilho muito bom, né? Para ir no banheiro. Então eu acordava, eu tomava um café, já ia direto. E isso me acostumou. Então todo lugar que eu você vai viajar às vezes para correr a maratona. Então eu tomo um cafezinho, já me solto. Acho que o horário certo de comer a noite anterior também. Então, comer, cara, eu acho que vai muito de cada um. Eu sou uma pessoa... Tem gente que não sente fome nenhuma correndo uma maratona. Eu sinto muita fome depois do quilômetro 20. E eu levo uns salamitos. Nunca cheguei lá. Eu levo... Cara, criaram aqueles salamitos, eu acho que é feito para corredor. Porque ele vem num pacotinho que cabe certinho no bolso. Você abre ali e vai comendo de boa, é pequenininho. Então, assim... Além do gel, dos outros suplementos que são comuns, eu como. Tem gente que leva diversas outras coisas. Tem gente que leva paçoca, leva rapadura, leva um monte de salame mesmo, cortado. Eu conheço gente que leva bisnaguinha, cara, com requeijão, uma bisnaguinha com requeijão para comer nesse meio de prova. Uhum. E aí é treinar. Você tem que treinar, se alimentar durante os treinos longos, se der para ver o que realmente funciona com você. Comigo funciona os salamitos muito bem, cara. No meio da prova, com os salamitos, parece que me dá uma revigorada. Assim, eu como uns 2, 3 salaminhos ali e vou embora, cara. Eu entendi que a pergunta do banheiro era sobre o número 1. Também. Não, acho dos dois. Que esse é um ponto importante, porque também tem... enfim, a gente vai pensar também nas pessoas que têm incontinência, urgência, necessidade de ir no banheiro, e dependendo não é só o que é feito antes, claro que isso ajuda, né? Uhum. Então, a pessoa que fica ansiosa e bebe muita água antes e aí precisa ir, claro que existe isso, mas tem também as pessoas que fazem relativamente tudo certo no pré ali e tem a necessidade de ir ou até perdem urina, né? Nessa situação, acho que vale a gente pensar nisso. Acho que durante a prova, assim... você tem que tentar fazer ali um xixizinho antes de largar, cara. Tanto que banheiro de prova é aquela fila antes da largada. E aí, durante a prova, comigo nunca aconteceu, mas eu sei que já aconteceu com muitas pessoas. Você está durante a prova, sei lá. Se você tem alguma meta, às vezes, de tempo, faz nas calças. Tem um monte de gente... aquele quentinho descendo pela perna. Eu conheço um monte de gente que fala, olha, não ia perder. Chegar ao ponto da água, joga em cima. Agora, se você... Aquele quentinho entrando no tênis e vai te dar uma bolha depois. Não está preocupado com o tempo, para. Normalmente tem banheiro em todas as hidratações, assim, as provas grandes. Cara, é um controle complicado. Tô pensando aqui, você correr e tentar liberar... É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Qualquer dia eu vou testar. Eu perco tônus postural com certeza. Acho que se você tiver apertado, você faz. Que é isso que a gente tá falando. Os mesmos músculos que garantem continência garantem ajuste de tônus, né? Então, esqueci que os caras manjam todos os músculos, cara, aqui. É difícil. Fica o desafio aí. Pra quem tentar, filma, manda pra gente. Tem história de cara que faz número 2 no meio da prova. Tem muitos, cara. Eu já vi em maratona. Agora lembrando uma história surreal, cara. Em Berlim, eu tava correndo, e em Berlim, assim, você vai correndo, todo mundo larga mais ou menos em ondas com o tempo que você acredita que vai conseguir fazer a prova. Então é comum você largar com pessoas e terminar com as mesmas pessoas correndo em volta de você. Aí tinha uma menina que tava correndo na minha frente, assim, de boa. Tava lá, sossegada e tal. Em determinado momento da prova, cara, ela saiu assim na frente, eu até falei, cara, o que aconteceu? Foi num canteiro central, e Berlim tem torcido o percurso todo. Ela simplesmente baixou a calça e cagou, cara. Sem brincadeira. Cagou, pá, e depois apareceu na minha frente. Eu falei,
Correu mais leve, correu mais Agora leve. mais leve. Não, daí eu falei, na hora, eu falei, mano, que bagulho louco. Mas ao mesmo tempo, eu pensei, isso depois, contando para as pessoas, e a gente ficou discutindo, e falou, mas às vezes, Marcelo, você não acha que é melhor ela passar vergonha só com um grupinho ali, do que ela cagar nas calças e passar vergonha por onde ela for passar Até depois, chegar no hotel. até chegar no hotel? Falei, porra, faz sentido. É verdade. Eu falei, então, É o custo-benefício, sempre. isso, Eu acho que o negócio exato. é o seguinte. Ela pensou muito bem. Eu falei, eu já tive uma lição aí. Porque se um dia acontecer isso comigo, é muito melhor eu cagar ali na Cara, no eu acho chão. que na hora do desespero, cara, não sei. Não, mas- a gente julga e tal, mas na hora do desespero você pensa, você vai pensar. Eu já passei Aonde- uma dessa na ciclovia, a gente Pô, cansa mas de falar Berlim, disso, cara, né? é gente o tempo todo. Então, assim, ela saiu pro canteiro central no meio da torcida. Tinha torcida. Tinham pessoas. Imagina Ela a cagou torcida. em público, na frente de todo mundo. Os caras iam comemorar, né? Mas foi aquele negócio assim. Caramba, o que tá acontecendo? E eu tava. Assim, então, mesmo se eu Ainda tivesse bem que talvez não- filmado, eu não ia postar, eu acho que ia ser uma exposição. Mas assim, a história é um aprendizado, cara. Ainda bem Que que eu falei. não tava Hoje constipada, eu velho, sei. senão ia ser foda, né? É surreal, cara. Mas ao mesmo tempo que, como o Cássio falou, é comum você ver gente que faz o número 2 e termina a prova, cara. É louco, já vi isso também. E aí você, pô, é doideira, cara. Doideira, eu não tenho coragem, cara. É muito louco. E aí já entra na outra pergunta, o que faz pra não assar? Não, essa é a vaselina, Mil cara. dólares. Tem que testar com a vaselina mesmo. Use e abuse da vaselina, que ela não incomoda, não dá nenhum problema. Eu acho que uma dica em relação à vaselina é não espera fazer a primeira Exato. assadura, tipo, porque depende da distância e do tempo, então, principalmente, que você vai estar correndo. Então, até 40 minutos, não senti nada e tal. Citando nomes aqui, Nicolas Roselli. Nicolas Roselli estava fazendo os longos dele e tal, até, sei lá, 1h15. Abriu uma ferida. Até 1h15, cara, tranquilo e tal. Aí, pô, na cabeça dele, se em 1h15 não aconteceu nada, vai precisar. E eu falando, cara, passa, tá fazendo treino longo, tá cada vez mais longo. Não senti nada. Aí a primeira vez que deu, é aquilo, você não sente na hora. Você sente na hora do banho. Você vai sentir depois. Não, dá uma esfriadinha na hora do banho, principalmente. Realmente, é o pior. É surreal. E qual que era? Tinha mais uma pergunta? Não, Tinha? acho que eram essas, Era da essas alimentação? três. Da alimentação. Mas em relação a ir no banheiro fazer o número 1, eu acho que isso é uma coisa interessante, porque você está numa atividade em que o ajuste térmico ali faz você suar. Então, o seu corpo está perdendo líquido e ele entra num modo economia, então ele produz menos urina. Então, se você ainda tem vontade de urinar numa corrida de longa distância, porque provavelmente você errou a hidratação. Tá bebendo demais. Tá bebendo demais. Então, presta atenção na sua rotina de hidratação, o que você está fazendo, porque talvez na ânsia de não querer desidratar, você está hidratando demais. Isso acontece, inclusive, na ânsia de fazer o carb up da vida. Minha primeira meia, a gente comeu tarde da noite, num italiano. O Franco tava, cara... Aquela foi sua primeira meia? Eu já tinha feito antes a distância em treino, mas a primeira meia inscrito foi essa, que foi a SP City. Sim. E é isso, a gente comeu tarde, cara. E fui no banheiro 2 vezes antes de sair de casa. E aí entra a questão do reloginho. O reloginho vai funcionar no horário que você quiser, se você se alimentar no horário Também direito, que você né? fez direito. Senão Que você tá acostumado. você tá né? acostumado, Pré-prova não é o momento de inventar moda e fazer diferente, né? Eu acho que essa é uma grande dica do plantão de dúvidas. Pô, aqui. já que tá no plantão Deixa de... pra errar no treino, né? Vai ajustando. Tem uma dica que é muito legal, tá? Já que entrou as dúvidas aí relacionadas até a maratona. Isso é uma dica que para mim valeu bastante, que é da questão de dormir. Que a gente não vai conseguir dormir na véspera da prova. É um dia que realmente você está muito ansioso e a chance de você dormir muito pouco nesse dia é grande. Então, tenta dormir bem na semana da prova. Né? Desde a primeira segunda-feira ali, já tenta programar seus dias para que você vá dormir tranquilo. A não ser que você seja um cara muito acostumado, que não fique nervoso Sim, e tal, sim. né? Mas assim, às vezes, mesmo sendo a primeira, Sim. você não sabe como você vai se comportar na véspera. Você não tem essa certeza. Então garante a semana. Cara, eu já tive... A minha primeira maratona eu dormi muito bem. E a maratona de Buenos Aires eu dormi muito mal. Então não dá para saber. A gente não tem como ter essa certeza. Então,
aproveita a semana para descansar, né? Essa semana do polimento que o pessoal tá na maratona, a última semana... Ela é para isso. Descansa, usa para descansar bem. Porque no final de semana o negócio vai... loucura. Até porque a rotina começa muito cedo da largada que já é cedo, né? Então, cara, dificilmente você vai ter uma noite de sono boa mesmo. Exatamente. Em Nova York a gente acordou, tinha que estar de pé 3 horas da manhã para pegar os busão, já ir entrar nas filas, para ir lá, ter um dia largar. Então, a hora que eu acordei, a hora de largar passou, sei lá, umas 5 horas. Assim. Então. Já é desgastante só daí. Né? Queria puxar, talvez, para os finalmente, Marcel, pelo horário aqui, pelo tempo de gravação, que é saber você, quais são os seus objetivos agora. Assim, enquanto corredor e para o canal também. Sim, perspectivas aí para o canal, o que você está pensando. Cara, eu... Tem um comentário? Comentários? Deixa eu olhar. A Rê tá online. A Rê deve estar me cornetando aí. Enquanto vocês leem aí, posso fazer só um disclaimer de um assunto que ficou... que é sobre a questão de ir no banheiro. Se você está ouvindo aqui por algum motivo e você tem necessidade recorrente, urgência, vontade de ir no banheiro que você não consegue superar... Não é disclaimer, é propaganda. Propaganda. É porque assim, cara, a gente é da área e sabe que existe perda urinária ou coisas associadas que a físio tem muito para ajudar. E eu, como sendo... noivo e parceiro de uma fisiopélvica, eu tenho que falar isso aqui, senão eu vou ser puxado a orelha. Certo? Merchan. Ele não é normal perder xixi na corrida. É isso. E aí, já que estamos no momento de propaganda, uma dica para você que está correndo é o livro Em Busca da Corrida Ideal, de Cássio Siqueira, na Amazon, o e-book. Ou se quem quiser o livro impresso é melhor pedir direto comigo, me procura no Instagram. Só que ele não assina e não dedica. Pelo menos não para os meus pacientes. E aí, você leu alguma coisa aí? A Regiane mandando um comentário aí. Ela falou de um negócio da pronação aqui, ó. Deixa eu ler aqui para vocês aqui, ó. Pronação é uma característica comum de quem tem dificuldade de empurrar o chão para trás para correr ou não tem nenhuma relação. Eu tenho outro dedão no meu dedão, de tanta força que eu faço com ele. Cara, o dedão do pé dela aqui tem um calo aqui que é surreal. Porque eu olhando ela correndo, você vê que ela força justamente ela. Parece que ela corre com o dedão só. E isso tem alguma coisa a ver com a pronação dela? Pode ter. Cara, provavelmente. Primeiro de tudo, calo vai surgir onde tem pico de pressão. Então, por algum motivo... De atrito, né? De atrito, que geralmente está associado a maior pressão também. Não necessariamente. Treta! Geralmente. E aí o que acontece é que provavelmente, por algum motivo, ela está jogando e solicitando mais essa região. As pessoas que pronam, o pé aponta geralmente um pouquinho para o lado. Exato. E desaba. Ela tem o pé... que é 15 para as 3, né? 10 para as 3, assim. É assim. Então é comum na hora de solicitar uma propulsão vir algo que venha mais para a região ali da borda do essas hálux, pessoas que tem esse pé o 10 para as 3, assim, tem que acertar? Ou ela pode correr normal assim o resto da vida? Como vocês... Ou isso pode ser, varia por pessoa a pessoa? Porque eu fico imaginando, se ela ajustar assim, a pessoa vira meio que um batoré, né, mano? Que ela vai ficar meio tortinha, assim. A correção pelo pé não é o mais interessante. Geralmente, quando tem uma abertura de base, a gente tem que olhar para cima para ver se não está tendo excesso de oscilação lateral. Pode ser uma abertura de base anatômica, às vezes é uma tíbia rodada, e aí eu diria que se não está vindo uma rotação de base através do quadril por conta de uma oscilação em cima, eu acho que deixa, entendeu? Se é uma rotação vindo da tíbia. Eu não acho que eu mexeria nisso, nesse caso. Não, eu acho que, assim, dada a pergunta, tem que mexer? Não tem. É melhor se o pé estiver alinhado com a direção do movimento? É melhor. Você vai conseguir propulsionar melhor e se sustentar melhor se o seu pé estiver alinhado. Vou pegar com todos a sola do pé. Então, a pergunta dela é, a pronação tem a ver com a falta de força de empurrar? A pronação, ela normalmente vem de uma falha de sustentação. É o que o Rafa falou, essa sustentação começa lá em cima no tronco, no quadril. Se lá em cima está balançando, é provável que seu pé busque uma base mais voltada para fora.
E se você não está empurrando o chão direito, que esse empurrão também nasce lá do quadril, e o pé, esse empurrar o chão que nasce do quadril, o pé tem que transmitir essa força para o solo. Se o pé está ativo empurrando essa força para o solo, a tendência é que esse pé fique estável, não pronado. Se pronou, é porque perdeu em algum lugar essa força de sustentação. Uma vez que você está menos bem sustentado, ou que você está pior sustentado, o empurrar o chão na propulsão fica prejudicado. Então você tende a ter uma propulsão pior se você não está empurrando o chão adequadamente. Então tem que analisar para ver onde ela está tendo talvez essa falha de sustentação, ou se é anatômico, né? Se em cima tá garantido uma boa sustentação. Não tá, Regiane. Não tá. Se não tiver não tiver balanço em cima, tiver um deslocamento linear, sem tanta oscilação, de quadril, de tronco, e a gente olhar, isso é muito fácil de entender se é anatômico, se não é, né? Uma postura estática a gente consegue entender muitas vezes se existe uma rotaçãozinha de tíbia anatômica. Aí eu não acho que vale a pena ficar tentando corrigir, porque isso vai vir com, às vezes, rotação medial de quadril, né? Que é o que você falou do Batoré. Se a intenção for virar o pé para frente, é provável que o joelho vire para dentro. Sim. Aí, esse é um comando ruim, ajeita o pé. O comando bom, o que deve ser feito vamos melhorar essa sustentação. Ela tinha um problema, já que estamos usando ela de exemplo aqui, mas ela agachava muito, ela tinha muito, corria, agachava, e aí sim ela também pronava, né? Por conta, acho que desse agachamento, que daí o pé apoiava muito na frente, aí era uma passada demorada assim, e aí agachava, o pé virava, falava... Só que ela continua ainda pronta. Ela melhorou bastante da questão da cadência dela, né? Ela passou naquela Nipira e já ajustou muita coisa, as dores que ela tinha, conseguiu resolver, só que ela ainda tem um pouco dessa pronação. E aí, enfim, tem que ir analisando. Que explicação biomecânica. Você vê que o cara já entende do assunto. Também quantas running clinic eu participei, acho que umas 5, eu participei até no Rio de Janeiro, cara. Eu tô lá no Rio de Janeiro, eu tava desmontando as coisas e o Cássio já tava indo pra praia, cara. Ele meteu uma regata, um chinelo, eu falei, eu tô aqui, vim gravar, sou convidado, tô desmontando as coisas e você que é do negócio aqui tá indo embora. Eu falei, tchau, tô indo pra praia. Estrela. Você viu a estrela? Estrelinha. Você foi o primeiro a chegar. Quem tava aqui hoje? Eles não estavam. Você chegou, viu a montagem. Tava aqui montando sozinho, aí sofrendo aí com a mulher aqui, pô, desmontando, montando, acertando luz, pelo amor de Deus. O pessoal tá muito estrela, viu? Cuidado aí, Fran. Vamos lá, Marcel, quais são os planos aí? Então, o primeiro plano foi voltar a correr legal, assim, né? Com uma periodicidade, com planejamento. Isso aí eu já consegui, já tô encaixado aí com o ciclo. E o foco agora é maratona de Porto Alegre, né? Voltar novamente a fazer uma maratona. Quando eu comecei esse objetivo, comecei o ciclo ali em fevereiro, era tentar fazer abaixo de 4 horas, que eu nunca consegui fazer uma maratona abaixo de 4 horas. Aí tive umas falhas de percurso aí no caminho, né, com algumas dores, algumas coisas do tipo. E são dores que não foram, que eu percebia que não foi de treinamento. E agora, mais ou menos, acho que a gente já está chegando no que pode ser. Porque eu tô com ácido úrico alto, colesterol. Eu acho que pode ter sido uma crise de gota, sei lá, falando com a nutricionista, assim. E agora eu tô ajustando, porque foi uma dor muito pontual, assim. Eu tava na sexta, começou a doer no sábado, segunda-feira tinha passado já, né? E eu não tinha feito nada assim que... fui dormir, acordei com dor. E depois dormi, tava doendo, no outro dia dormi, acordei e não tinha mais dor. E daí tava para sair esses exames, eu tive problema... Tô pagando a conta um pouco da pandemia. Você teve Covid? Não. Tô pagando um pouco a conta, acho que da pandemia, de má alimentação, muito mal alimentação. Apesar de eu ter voltado nos treinos em 2021, continuei me alimentando muito mal. Então, tive esse atraso aí de uns 20, 30 dias ajustando tudo isso, né? Desde a parte da alimentação, tá pressão alta, cara, uns negócios muito loucos.
E que também é conta da minha vida, né? Eu tô pagando o que eu fiz da minha vida até os 30 e poucos anos. Eu fumei até 2018. Eu corri e fumava. Quando eu conheci quando eu fiz minha primeira maratona, eu ainda fumava. Bem menos, mas ainda fumava. Então, posso estar pagando a conta agora de tudo isso daí. Mas agora já está meio que controlado. O ciclo está liberado. Eu estou liberado assim, pelos médicos para fazer os treinamentos. Estou fazendo, está aumentando o volume, está bem legal. E então devo ir para a maratona agora em Porto Alegre. Para o segundo semestre ainda não sei. Eu estava querendo fazer uma maratona, talvez em montanha. Eu gosto e é algo que as pessoas às vezes me cobram muito no canal. E às vezes eu acabo não fazendo, não porque eu não gosto, mas é porque eu acabo indo para os polos, né? De onde está rolando a coisa, Maratona do Rio, Maratona de Curitiba. E não consigo... Eu tenho que acabar seguindo onde está indo a turma, né? A gente tem um desafio aqui, que a gente tem que levar o Cássio para fazer 10K na montanha. Ele já prometeu. Marca aí, se for num dia a gente vai junto aí, vai todo mundo. Pô, tá ficando grande o negócio. Aí vamos ver, aí eu vou ficar analisando a biomecânica do Cássio na montanha. Olha que bacana, hein? Aliás, a gente já falou que tem que levar a bola pra ele, senão ele não vai correr. Ah, é? Não, na montanha eu vou. Não gosto de correr no plano por correr assim. A gente tá bem estourado em tempo, mas a gente no episódio com o Vanderlei, que quando esse for pro ar já vai ter ido pro ar, a gente também fez um desafio, né? Nós e o pessoal do Estema Podcast, o Vanderlei, que é o técnico da natação, vai avaliar a gente nadando, e hoje surgiu uma proposta que é a seguinte: a gente vai fazer um revezamento, nós 3, e o revezamento precisa de 4. O 4 é livre. A gente pode chamar, por exemplo, o César Cielo, se ele topar. Léo de Deus, tá lá com a gente na Care. A gente vai buscar um desses caras do Olímpico. E os caras também. Vai ter o Fábio, o Thiago, o outro sócio deles, esqueci o nome. E eles chamam outro cara qualquer. Revezamentos 4x50, quem sair na frente ganha. Bom desafio. Ótimo desafio. O bom que 50 dá pra morrer e acabou, não precisa, né? Continuar. Vocês nadam bem assim, mano? Óbvio que não. Eu não sei nem nadar, cara. A gente tá do Cielo. A gente gosta do desafio. Não, o problema é que o Cielo vai fazer o dele curto, só que nada garante o resto, né? A gente vai afundar, vai jogar a média lá. Não, você falando isso aí, uma vez a gente foi fazer um desafio de revezamento, esse desafio que passa o dia, 12 horas, assim. E tinha um amigo nosso que corria muito. Foi lá em Piracicaba, que a Gaia fazia no Parque do Porto. E era um desafio com 12 horas de revezamento. E a gente tinha um amigo que corria muito. Ele era ele tem maratona para sub-3. Só que ele não poderia ficar o dia inteiro lá com a gente o dia todo revezando. Então ele falou assim: olha, eu tenho uma rodada de 2 horas para fazer. Então faz o seguinte, eu abro o revezamento, eu fico rodando lá 2 horas. E aí depois eu vou embora. E aí depois eram 12 horas, então as próximas 10 horas vocês revezam. E era um revezamento de 8 pessoas. Ele entregou a gente em primeiro lugar, cara. Em primeiro lugar no revezamento. A gente terminou em último. Então, né, eu não sei onde você... Às vezes acho que é melhor vocês jogar... Se vocês conseguirem o Cielo ou o Léo de Deus aí... Fecha. É melhor pra fechar. Porque daí ele corre atrás do prejuízo, entendeu? Tipo, o estrago que foi feito, ele tenta salvar. Né? Porque agora, deixar a resposta na mão de vocês é pior, cara. Boa. Fechamos? É isso Marcel, aí. muito obrigado. Eu que agradeço, por comparecer. Foi muito legal, cara. Esse copo que você tá usando é seu, tá? Opa, aí sim, aí, ó. Tá aí, ó. E eu aprendi no episódio do raio-x do ciclismo que esse copo está no MoMA, em Nova York. Você acha que é qualquer coisa, cara? Caraca, vocês estão chique, hein, Você mano? viu? Tá Aponta rolando. pra câmera ali. Cadê? Aí, ó. Aqui. Depois eu vou tirar uma fotinha pra postar com essa... Boa, animal. Tomar cafezinho nele. Cafezinho no copo americano, é o clássico eu do tomo, brasileiro. Eu tomo só no copo americano, É isso. Muito obrigado, Marcel. Eu que Valeu agradeço, demais foi ter muito vindo legal. aí. E obrigado para quem esteve acompanhando até agora na live. Pra Quem mandou suas dúvidas. Quem mandou as dúvidas. Quem esteve acompanhando até agora nos streamings, né? E se você gostou, acompanhe sempre aí os nossos novos episódios. Muito obrigado.